Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da acessibilidade ao judiciário. Em agosto, o CNJ criou o Comitê de Pessoas com Deficiência no âmbito judiciário para formular os eixos de uma política inclusiva que será adotada por tribunais de todo o país. A última pesquisa nacional de saúde feita pelo IBGE mostra que em 2019 o Brasil tinha mais de 17 milhões de pessoas acima de 2 anos de idade com alguma deficiência visual, auditiva, mental ou física. 67% desses brasileiros não concluíram o ensino fundamental. Isso mostra a necessidade e a urgência de a sociedade, os órgãos públicos, se adaptarem para atender essas pessoas com dignidade. O CNJ edita normas sobre o tema há mais de 10 anos. A recomendação número 27 de 2009 determinou que tribunais de todo o país preparassem os prédios para receber esse público. E não é só a acessibilidade arquitetônica, porque ela é um dos tipos de acessibilidade, mas também a comunicacional, a acessibilidade na informática, daí a nossa preocupação com o processo judicial eletrônico ser acessível, que ele garanta que advogados, servidores, magistrados, jurisdicionados possam ter acesso ao PJE, como todas as demais pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. Ao longo dos anos, o CNJ também criou cotas para pessoas com deficiência nas carreiras do Judiciário e nos cartórios. E neste ano, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, reafirmou a agenda da acessibilidade e da inclusão. Em agosto, foi criado o Comitê de Pessoas com Deficiência no âmbito do Judiciário para formular os eixos de uma política inclusiva a ser adotada pelos tribunais. Uma das ideias que esse comitê tem é de criar um fórum nacional onde se debatam questões inerentes à pessoa com deficiência, para que os magistrados possam conhecer esses direitos, aprofundar, ter uma visão mais inclusiva do que sejam esses direitos inerentes à pessoa com deficiência, à luz da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e da Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. O comitê também trabalha para incluir no currículo dos cursos de formação de magistrados matérias sobre as questões que envolvem pessoas com deficiência, além de criar um banco de sentenças relativas ao tema para orientar os magistrados em novos julgamentos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Juliana Paiva, consultora em inclusão e diversidade, doutoranda em psicologia e também mulher com deficiência física. Converso também com Giovanni Cavalheiro Nogueira, professor e mestre em enfermagem na área de lesão medular. E ainda com Leila Damasceno, mestranda em Direitos Humanos e coordenadora adjunta da atividade de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho no estado de São Paulo. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Juliana. Juliana, como é que você avalia a acessibilidade no judiciário hoje? Em relação à acessibilidade, a gente ainda tem muitas coisas para avançar, né? Em termos de inclusão de pessoas no judiciário, a gente tem que uma pesquisa do próprio CNJ em 2021, identificou que 1,67% dos trabalhadores, sejam servidores, magistrados ou estagiários, são pessoas com deficiência. Então, nós temos um número pequeno ainda. Então, em termos de acessibilidade, a gente ainda precisa pensar em tanto a acessibilidade arquitetônica, que está cada vez mais em pauta, quanto a acessibilidade dos meios, né, de comunicação e coisas que sejam possíveis das pessoas com deficiência estarem ocupando esses espaços, né? E especialmente
o espaço da justiça, do poder judiciário. Leila, e na sua avaliação, a acessibilidade no judiciário é melhor, pior, igual ao conjunto da sociedade, vamos dizer assim? Qual é a sua avaliação? Essa é uma questão que tem que ser avaliada por profissionais e seria necessário averiguar as condições de acessibilidade, como a Juliana falou, não só a acessibilidade arquitetônica, mas também a atitudinal, a acessibilidade comunicacional dos órgãos do poder judiciário. Mas a gente tem um dado importante, que é a questão de baixíssima inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário. Então, o fato de haver um percentual tão reduzido de pessoas com deficiência hoje trabalhando no Poder Judiciário, provavelmente aponta que ainda há muito a ser feito nesse caminho e com grande satisfação que nós recebemos a notícia de que foi criado o Comitê para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, porque com certeza ainda existe um longo trabalho pela frente. E, Giovanni, na sua opinião, como é que o comitê pode ajudar nesse trabalho? Eu acho que assim, né, para além do comitê, se a gente pegar historicamente a questão da deficiência física no país, e o marco legal aí da Constituição de 88, e, enfim, a questão da desigualdade, a questão de inclusão, a questão de direitos humanos e caminhar, né, passando pela Conferência Internacional, 2011 aí o plano Viver Sem Limites, em 2015 o Estatuto, 2016 a lei. Eu acho que assim nós avançamos muito. Do ponto de vista de marco legal, né? Eu acredito que a gente precisa, sim, ter um olhar efetivo, prático, né? É o trabalho interligado com estados, com municípios, do ponto de vista de construção, realmente que dê ao deficiente físico condições de ele usar os serviços do judiciário, o trabalhador, como a Leila e a Juliana já citou também, do próprio judiciário, que ele se sinta acolhido. Tem muitos dados aí que a gente precisa escrutinar. Nós tivemos uma lacuna temporal significativa, que foi aí a ausência, né? Não tivemos o IBGE por conta da pandemia, o censo na data definida de 10 anos. Então, acho que agora, com o novo censo, a gente vai poder ter um olhar de quem é essa parcela da população com deficiência, e aí sim, né, o que a gente precisa, quais são, de fato, as nossas aspirações para poder incluir, para poder dar o direito à cidadania para essas pessoas, sejam elas trabalhadores, sejam elas usuários do judiciário, de uma forma plena, para que essas pessoas se sintam acolhidas e possam usufruir de igualdade social nesse país. Um país tão difícil, de tanta desigualdade, né, que a gente vê aí, né, a gente tem um retrato social do país, a gente não vai bem socialmente, então o deficiente físico, com certeza, ele não vai bem também. Juliana, e qual é o papel, na sua opinião, que o comitê deve desempenhar? Qual é o caminho que ele deve trilhar? Então, é importante que se tenha um comitê para pensar em estratégias do que fazer, né? Primeiro, pensando o que se tem atualmente em termos de diagnóstico institucional, né? Em termos do que existe, que trabalhadores, que público é atendido, em termos, né, da temática da deficiência, mas também pensando em prospecções futuras, principalmente tentando já acolher o que a lei já diz, né? Como o Giovanni citou, nós temos marcos legais muito avançados, só que nós ainda não temos na prática a inclusão desses, o cotidiano desses marcos legais no nosso dia a dia, e especialmente nas instâncias do judiciário, nas instâncias sociais. E aí, em resposta também à sua pergunta de estamos melhor ou pior que os demais, né, demais locais da sociedade, eu diria que, enquanto uma instância tão importante para a democracia, né, quanto a questão, né, do poder judiciário, eu acho que deveria ser como um espelho, né, como uma prospecção de espelho, mas que é importante justamente um conselho que possa
pensar em como nós podemos, né, enquanto judiciário, também ser um exemplo para a sociedade, né, que cumpre na medida todos os quesitos legais que são e que existem em relação ao marco da pessoa com deficiência. Leila, sempre que o CNJ vai instituir alguma política pública, ele ouve a sociedade, convoca instituições, pessoas com notório saber, enfim, quem possa contribuir para essa política pública. Certamente isso vai acontecer com o comitê. Eu lhe pediria quem deveria ser convocado, quem deveria participar, que tipo de contribuição essas pessoas poderiam trazer. As pessoas com deficiência, na luta delas pelo espaço social digno, elas têm um lema que diz: nada sobre nós sem nós. Então, em primeiro lugar, é preciso que haja pessoas com deficiência participando dessas decisões, e eu acredito ser essencial que o comitê as escute, porque são elas as mais indicadas para falar sobre a questão, para dizer quais seriam as medidas principais que elas acreditam que seriam adequadas para tomar nesse tipo de situação. E, além disso, acredito que outros órgãos também podem ajudar o Poder Judiciário nessa caminhada. Então, nós mesmos do Ministério do Trabalho desenvolvemos um trabalho junto com a Caixa Econômica Federal de ajuste de edital, quando ela realizou recentemente um concurso exclusivo para pessoas com deficiência, um concurso que ofertou 1.000 vagas e foram mais de 29 mil inscritos nesse concurso. Então, a gente tem que ter em mente que muitas vezes os editais, reservar os 5% a 20%, normalmente 5% que são reservados de vagas nos editais, não é uma medida suficiente para garantir a inclusão. E quando a Constituição estabelece a necessidade de preenchimento dos cargos públicos também por pessoas com deficiência, é preciso que esse preenchimento seja efetivo. A gente não pode admitir que a política de ação afirmativa seja uma mera formalidade, ela tem que ser realmente um instrumento de inclusão social, como é, inclusive, para os empregadores submetidos ao regime da CLT. Então, para os empregadores submetidos ao regime da CLT, existe a obrigatoriedade de contratação das pessoas com deficiência, não apenas de busca dessas pessoas. Da mesma forma, nos órgãos públicos e no Poder Judiciário, o que acontece normalmente com o concurso público é que existem milhares de candidatos, uma demanda muito grande pelos cargos públicos, e existe, de outro lado, uma quantidade muito reduzida de vagas. E aí se faz uma prova que prioriza o conhecimento teórico das pessoas, dos candidatos, justamente para fazer a seleção das pessoas que vão entrar, porque, né, a gente sabe como os concursos públicos no Brasil são concorridos. Quando existe um concurso público para as pessoas com deficiência, como o Poder Judiciário está se comprometendo agora a fazer, tem que ser um pouco diferente, porque a gente está vendo que as pessoas com deficiência não estão conseguindo ingressar no serviço público, estão sobrando vagas reservadas às pessoas com deficiência. Então, se estão sobrando vagas, é preciso ajustar os editais, ajustar o processo seletivo, de forma que não seja exigida a aptidão plena das pessoas com deficiência e que a prova seja construída de maneira a garantir o ingresso dessas pessoas. Então, a situação aqui é diferente. E, Giovanni, eu lhe pediria que fizesse agora um painel da deficiência no Brasil. Quais são as mais comuns? Quais são as que precisam de mais atenção do poder público, desse comitê do CNJ, que vai estruturar uma política pública? Mas, por favor, faça isso logo depois do intervalo. O Link CNJ agora faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da acessibilidade das pessoas com deficiência ao judiciário. Os nossos convidados são Juliana Paiva, consultora em inclusão e diversidade, doutoranda em psicologia e também mulher com deficiência física. E ainda Giovanni Cavalheiro Nogueira, professor e mestre em enfermagem na área de lesão medular,
Por fim, Leila Damasceno, mestranda em Direitos Humanos e coordenadora adjunto ou adjunta da atividade de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho no estado de São Paulo. Giovanni, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Na verdade, o que eu lhe pedi é que traçasse um painel da deficiência no Brasil. Quais são os tipos mais comuns? Quais são os que merecem maior preocupação do poder público, especialmente do comitê que vai traçar a política para o judiciário? É notório no país que o envelhecimento da população, por conta do acesso à saúde, promoção, prevenção, diagnóstico, essas questões assim, trazem para o sexo masculino maior comorbidade, maior acidentes vasculares cerebrais e, consequentemente, incapacitam mais. E essa incapacidade, ela é motora. E por conta da incapacidade motora, às vezes a gente tem aí as barreiras arquitetônicas, a gente tem a dificuldade do acesso, do cadeirante, da pessoa que, enfim, né, teve um acidente automobilístico e, por conta disso, teve uma perda de um órgão e que tem essa limitação. Então, a gente tem os acidentes de trânsito no Brasil envolvendo o sexo masculino, pegando homens de uma idade que vai de 25 até 50 anos, incapacitando muito. Consequentemente, tornando essas pessoas com uma ou mais deficiência orgânica, portanto, deficientes físicos. Por um outro lado, o Brasil ele é extremamente distinto, amplo, e a gente tem uma realidade que é, assim, pessoas aonde não temos o saneamento básico, não temos o acesso à saúde, não temos acesso a várias questões da escolaridade, país de dimensão continental. Então, nós temos, sim, uma prevalência muito significativa, né, um número muito grande, algo em torno de 45 milhões, tomando como parâmetro o censo de 2010, o relatório desse censo publicado em 2011, vamos ver daqui a pouco, né, o relatório do censo de 2022, mas assim, não tem nenhuma dúvida, as deficiências elas vão aumentar. Mas é isso, Guilherme, eu penso que se a gente melhorar, né, a prevenção, a promoção da saúde de uma maneira geral, nós vamos ter sim o envelhecimento da população brasileira, que está, como se diz, aumentando a sobrevida, com saúde, e talvez isso diminua ou estabilize a incidência de deficiências, principalmente a deficiência motora, que incapacita e que muitas vezes impede, né, o pleno exercício, né, da cidadania. Eu queria complementar a fala de Giovanni, pensando que a deficiência é, de fato, um conceito em disputa, né? Coisas que não eram consideradas deficiência há algum tempo atrás, hoje são consideradas, né? O conceito de deficiência, ele diz que são impedimentos de longo prazo que de natureza sensorial, de natureza física, intelectual, que né, durante as barreiras, né, no lidar com as barreiras, que causam barreiras na vivência social e que, portanto, limitam a participação plena das pessoas. Então, é muito, muito amplo, é um conceito muito amplo e, portanto, a cada dia a gente tem, às vezes, uma inclusão de novas categorias dentro do que é pessoa com deficiência, né? Mais recentemente, a gente tem uma discussão sobre a deficiência psicossocial. Dentre elas estão as depressões profundas, alguns transtornos maníaco-depressivos, dentre outros, que justamente eles impedem a participação social plena pela dificuldade que a pessoa tem de participar, né, de conseguir estar nos espaços sociais. E aí, por isso também é importante a gente pensar em como classificar, né, o que vai categorizar o que é essa deficiência, né? Então, nós temos a classificação internacional das funcionalidades, que também está sendo, né, está tendo uma tentativa de se implementar no Brasil, para que a gente possa pensar que o que vai dizer, quem vai dizer o que é deficiência, é justamente
a avaliação, né, de vários profissionais que vão avaliar exatamente qual a dificuldade, né, o nível, né, e a dificuldade em participar socialmente, né, pelas barreiras que são colocadas pelas condições das pessoas e não apenas pela lesão em si. Leila, até a propósito dessa observação da Juliana sobre a necessidade de se usar critérios para identificar as pessoas com deficiência, eu lembro que, por exemplo, idosos não necessariamente tiveram um AVC, sofreram um acidente de trânsito, como disse o Giovanni, mas têm dificuldades. Podem ser considerados também pessoas com deficiência ou não? Até em virtude desse tipo de questão, se deixou de usar a terminologia de pessoas com necessidades especiais, porque realmente pessoas com necessidades especiais existem outras categorias na sociedade, existem as gestantes, existem as pessoas idosas, mas de acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, 8,3% da população brasileira possui algum tipo de deficiência severa. Essa deficiência severa não é severa, senso comum, como a gente pensa, mas é baseado no questionário aplicado pelo IBGE. Então, os entrevistados, eles respondem sobre atividades da vida diária e, por meio desse questionário, quando eles respondem que têm grande dificuldade ou não conseguem, de modo algum, realizar as atividades, eles são classificados como pessoas com deficiência severa. Realmente é um contingente muito grande de pessoas, muito maior do que nós imaginamos. E, na verdade, a avaliação, como a Juliana falou, existe uma evolução social, né, de se passar do modelo médico anterior de avaliar a deficiência, então de avaliar pelo CID, que era o que se costumava fazer. Até hoje, infelizmente, a gente ainda avalia os laudos médicos dessa maneira, mas existe uma evolução que está caminhando no sentido de se fazer essa avaliação biopsicossocial e de incluir novos parâmetros que possam trazer uma visão mais acertada mesmo, né? Mais adequada para a caracterização da deficiência. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Juliana Paiva, consultora em inclusão e diversidade, doutoranda em psicologia e também mulher com deficiência física. Agradeço ao Giovanni Cavalheiro Nogueira, professor e mestre em enfermagem na área de lesão medular, e ainda Leila Damasceno, mestranda em Direitos Humanos e coordenadora adjunta da atividade de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho no estado de São Paulo. Agora, o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ promove a mobilização nacional pela escuta protegida. O objetivo é ampliar e aprimorar a coleta de depoimentos de crianças e adolescentes, especialmente em processos que envolvem direito de família. Esse tipo de escuta exige espaços especialmente preparados para isso, além de pessoal treinado. A mobilização envolve diversos órgãos do sistema de justiça, do Poder Executivo e de organismos internacionais. A consulta pública sobre danos ambientais segue até o dia 6 de dezembro no portal do CNJ. Podem participar integrantes do Judiciário ou da sociedade civil que ofereçam esclarecimentos jurídicos e técnicos, metodologias, indicadores e boas práticas para a fixação e quantificação de danos ambientais. As manifestações podem ser encaminhadas por formulário eletrônico disponível na página do CNJ. O Tribunal de Justiça de Sergipe lançou um app para ampliar o acesso da população à justiça. Por meio do smartphone, as pessoas podem consultar processos, acessar serviços do TJSE ao cidadão e as notícias da Justiça Sergipana. O app também emite alertas de movimentações de processos que interessem ao usuário, além de permitir contato direto com o tribunal. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal!
Neste mês de novembro, o Poder Judiciário retoma o mês nacional do júri, que esteve suspenso nos últimos 2 anos devido à pandemia da Covid-19. A ação, que mobiliza todas as unidades do Poder Judiciário, consiste na promoção de um esforço concentrado para julgamento de crimes hediondos. E nas redes sociais, o CNJ está trazendo esse tema. Você sabe o que é e como funciona o Tribunal do Júri? E qual o papel do juiz, por exemplo? A resposta para essas perguntas você encontra em nossas redes. Mudando de assunto, o plenário virtual do CNJ esclareceu que os programas de residência jurídica em tribunais brasileiros funcionam como estágio e não geram vínculo empregatício com a administração pública. O caráter pedagógico do programa está previsto na Resolução CNJ 439 de 2022, que qualifica a residência jurídica como um treinamento em serviço abrangendo ensino, pesquisa e extensão, além do auxílio prático aos magistrados e servidores do Poder Judiciário. Veja mais sobre o tema nas redes sociais do Conselho. E para finalizar, um tema que gerou muito interesse na última semana foi a retomada do trabalho presencial para magistrados e servidores. O CNJ definiu critérios mínimos para essa retomada, que será regulamentada pelos tribunais com autonomia garantida pela Constituição. Além disso, um grupo de trabalho deve ser criado pela Corregedoria Nacional de Justiça para acompanhar e auxiliar os órgãos de justiça nesse processo. Eu fico por aqui, até a próxima! Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Ana Cristina Esmeralda, eu sou juíza de direito da comarca de Fortaleza, sou titular de uma turma recursal dos juizados da Fazenda Pública, aqui do Ceará, e estou concluindo a minha segunda gestão como diretora do Fórum da Comarca de Fortaleza. E eu vou contar um pouco da minha trajetória nessa gestão e que tem um reflexo no acesso do cidadão aos serviços de justiça na comarca de Fortaleza. Uma grande dificuldade na circulação aqui do prédio era de localização. Um prédio com uma dimensão enorme, e ainda com uma dificuldade de localização. Então, das preocupações da gestão era tornar esse local acolhedor, acessível à população que todo dia chegava, e também para os próprios servidores, magistrados, terceirizados. E nós construímos um conceito de comunicação visual e também uma ferramenta digital que é possível a pessoa identificar a sala, o número, o setor, tudo com cores e números, o que facilita a percepção pelo usuário que não detém um conhecimento maior. Sala de amamentação foi criada já no início da gestão, exatamente pela visão de mães com seus bebês amamentando nos corredores, nos longos corredores, carrinhos de bebê que são cedidos a essas mães enquanto elas fazem uso, às mães e aos pais. Nós temos fornecimento de material de higiene para o bebê enquanto está ali na sala de amamentação, absorvente para as mães. Nós temos um cuidado com o acolhimento desse cidadão. A possibilidade de ser questionada a parte se ela precisa de alguma ajuda do ponto digital, se está com alguma dificuldade, nós temos salas para receber essa pessoa e desde a triagem a gente já tem essa percepção. Fizemos várias ações voltadas para o olhar humano. Essa percepção da melhoria dos serviços e da humanização no ambiente do fórum, isso é algo que é percebido pelas pessoas, é realçado. Então, nós criamos um clube de leitura, revisitamos um concurso literário, criamos uma segunda edição, a terceira, e até no entorno do fórum, na chegada, nós criamos um parque, que é a mini praça, né? Então, a pessoa já chega acolhida pela via urbana com uma mini praça na porta do fórum. Eu me sinto muito feliz de ter conseguido concretizar isso. Me emociona ver esse resultado. Eu digo que o pagamento do trabalho, da dedicação e do esforço de tantos, ele é premiado quando a gente recebe
essa resposta positiva e esse agradecimento em forma de reconhecimento. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.